eu falo, o meu tempo em Tucuruí foi a faculdade, foi a pós-graduação, foi o mestrado, o doutorado, não em termos de engenharia para mim, mas de como tratar, como liderar, como viver com pessoas. O chefe ou não chefe, qual é a diferença? Não tem nenhuma, são gente. As pessoas precisam do horizonte, as pessoas precisam de um foco, as pessoas precisam de uma meta, de um desafio. E o papel seu, o que é? Ser o facilitador. Em nenhum lugar do mundo as pessoas vão trabalhar porque eu estou mandando. Pode dar certo no primeiro momento, mas não se sustenta. Primeira coisa assim, que a gente olha é a integridade da estrutura, né? Se ela sofreu algum tipo de vandalismo, que ela fica bem evidente quando há, por incrível que pareça, há roubo de peça. Pessoas roubam a gente chama treliça ou peças de complementação. Torres de energia são derrubadas no Paraná e em Rondônia. A ANEEL cita sabotagem e vandalismo. A queda de 3 torres de transmissão acendeu alerta no setor elétrico. A suspeita é de ataque deliberado. As pessoas roubam aquilo para fazer carruagem, para botar no carrinho do burro. Então ali eles veem aquilo ali fácil, à mão, eles retiram e aí quando você visualiza, você vê logo que fica parecendo um esqueleto. Já aconteceu. O inspetor chega lá e a estrutura está muito enferrujada, que a gente chama que é oxidação. E não tem condições de... Você disse, rapaz, se subir, essa vai desmontar. Então a gente vai lá e faz com drone, faz no lugar... Ela sendo minuciosa, que é obrigada a subir. Se chegou lá, viu que tem uma situação dessa, o funcionário não pode se colocar em risco e nem a empresa quer isso. Na mesma linha de vandalismo, que é a integridade dos discos de isolador, né, os isoladores. E tem pessoas que ficam treinando, tira o alvo nos discos de vidro da estrutura. Já de longe você já vê, né? Porque a gente já conhece, né, a formação. E ali, a depender da quantidade de isoladores que tenham quebrados, vai ter que desligar a linha. Antes do início das atividades, os nossos eletricistas de linha de transmissão precisam verificar pontos fundamentais que garantam a segurança de todos. Nesse momento, nossos ASES começam a inspeção. Nessa hora, nossos ASES começam a inspeção visual no seu sistema de proteção individual contra quedas. Episódio 2. Cuidados que valem vidas. Cada procedimento que vamos acompanhar aqui irá mostrar como nos preocupamos com esse assunto. Afinal, segurança é indispensável. Então, tudo tem que estar na mais perfeita ordem. São inspeções nos EPIs, no local de trabalho e, claro, nas torres. A inspeção são os olhos da manutenção. Então, é a principal atividade da política de manutenção de linhas de transmissão, né? A gente sabe que a atividade de risco depende de uma pessoa, depende de outra. Então, a atividade em si é o coletivo, não é o individual. Cada um tem uma família, cada um tem um filho para cuidar, uma esposa, alguém para que está esperando em casa. Um cuida do outro e todo mundo se ajuda para desenvolver a atividade da melhor forma possível. Quando eu saio de casa, eu já vou pensando na programação, em tudo que eu tenho que fazer, no material que eu tenho que falar com os meninos para separar, se eles fizerem tudo que tem que ser feito. Ah, pegou a programação mensal. Ah, é só dizer, não, fulano vai para tal linha. Não, tem que ver PEX, o APR, se está com EPI, se está com todo o material necessário de kit desatolar, câmera fotográfica, tudo que é preciso para fazer uma inspeção. Então, eu já saio de casa pensando, maquinando, eita, será que aquela dupla tal? Às vezes esquece, mas será que ele fez? O PEX fez o APR? Ou então, eita, não, eu fiz, mas esqueci a pré-inspeção. Aí você ir para o campo sem a pré-inspeção não... é a mesma coisa de não ir. É um momento que a gente tem que ter técnicos treinados, técnicos que saibam muito bem o que estão fazendo,
entendeu? As nossas informações têm que ser muito sintetizadas entre a gente, né, na hora de fazer essa coleta de dados, todo mundo falar a mesma língua, para a gente poder fazer uma programação de uma manutenção assertiva. Então, a inspeção, para nós, é primordial, é a primeira manutenção que a gente tem. Se eu tiver como supervisora da inspeção, é aqueles checklists que eu tenho que dar o apoio para os meninos de ver programação, de ver questão de EPI, de sair com as ordens de serviço, de programar, liberar. Se eu tiver como supervisora da manutenção, se eu for dar apoio em uma intervenção, aí já muda todo o contexto da situação, porque eu tenho que ir antes com toda a equipe, a gente vai se reunir, vai ver a melhor forma, não, essa intervenção é o potencial, essa intervenção é desligada, aí vai elaborar o PEX, vai ter que separar todo o material, porque eu não posso chegar lá e dizer, eita, a gente esqueceu o bastão tal. Não faz. É a manutenção preditiva da linha de transmissão. O que é preditiva? É que faz uma predição, que prevê. E hoje tem muito mais tecnologia, hoje tem drone, tem binóculos, máquinas com alta resolução, né? Existem hoje EPIs bem mais adequados, confortáveis, seguros para a realização da inspeção. Nem tem jeitinho brasileiro. Em linha de transmissão não tem jeitinho. Tem que ser o que tem que ser feito mesmo. Porque são vidas, né? Se eu erro, não, porque a gente não quer botar a linha de vida, tem que botar. Se tiver um acidente, se precisar resgatar. Não, porque eu tô cansado para subir batendo no ganchão. Tem que subir batendo no ganchão. Porque eu não olhei a torre direito. Não, tem que olhar. Antes de subir, tem que fazer toda uma inspeção para ver se não tem animais peçonhentos, se não tem maribondo. Chegar, estender a lona, ter cuidado com o material isolante. Então, tem toda uma situação que a gente tem que ter cuidado. Não dá para ter um jeitinho. Esqueci o álcool, vou passar só uma flanela. Não vai. Você tem que limpar o material isolante com álcool isopropílico, que é a flanela. Dentro daquilo ali, a gente vai classificar qual que é os equipamentos de grande porte, guindaste, que a gente precisa, aonde tem aquela estrutura dentro das regionais, entendeu? Porque o sobressalente é muito importante. Daí a gente tem o pessoal nosso de apoio de almoxarifado que nos dá esse respaldo. Eles também entram dentro desse grupo de trabalho para eles estarem com a estrutura correta, no horário certo que a gente necessita. Tem todo um trabalho por trás que é desenvolvido, que é feito por essas equipes, né, para deixar ali tudo pronto, né? Aconteceu uma emergência, a gente está pronto para agir e ter essa agilidade. A gente tem a rotina, né? Então você tem tudo aquilo que é programado, né? Que aí você já tem um procedimento mais consolidado, né? Isso chega via sistema, né? Então os almoxarifes, eles têm a rotina deles de checagem no sistema, então tem lá, né, reservas de materiais para manutenção tal na localidade tal. E aí é feito atendimento, né, tem lá a data de necessidade, o pessoal programa, né, alinha com a equipe de transporte e entrega esse material. O meu papel na liderança da diretoria de transmissão é consolidar todos os processos que a gente precisa, como eu falei aqui com vocês no início, de trabalhar nos bastidores para que eles possam chegar no campo para executar o projeto da forma mais tranquila e com todas as situações já apaziguadas para eles trabalharem com tranquilidade e colocar aquela torre, aquele projeto todo de pé. Eu diria que a essência do meu trabalho é fazer com que na área de operações as coisas aconteçam de uma forma que seja planejada, programada e da melhor maneira possível. A partir do momento que você faz esse planejamento, você começa a mobilizar uma estrutura muito grande. Então você tem toda a estrutura de apoio que já se desloca para lá e você tem técnicos que muitas vezes vêm do país inteiro, né? Que se mobilizam para atuar rapidamente naquela localidade. E a gente sempre fala isso, né? Até uma coisa que a gente prega o tempo todo para a nossa equipe, né? O material, essa primeira carga de material, ela tem que chegar lá antes dessa equipe toda chegar, né? Porque você está mobilizando ali 100, 200, 300 pessoas, dependendo do tamanho do evento, né? Essas pessoas chegam lá, né, elas fazem o trabalho inicial e vamos começar a restabelecer. Se não tiver material, você está deixando, né, um grupo imenso de pessoas paradas, né? Desde a concepção do projeto, quando ele ainda está sendo estudado do ponto de vista de negócios, de estratégia, até a hora em que a gente vai passar aquilo ali para, digamos assim, para a prancheta, né, como a gente chamava antigamente, colocar aquilo como projeto, né, desenhar, colocar de pé, avaliar todas as condições de engenharia, condições técnicas, condições de suprimentos também, de material e de equipamentos que serão necessários, até chegar na execução propriamente dita, na implantação do projeto, e é onde entram aí os protagonistas, né,
que são esse time de colaboradores que transformam o nosso sonho em realidade. A nossa responsabilidade é fazer com que as subestações, as linhas e as usinas, mas sobretudo as linhas, elas consigam fazer com que a energia chegue até o cidadão com o máximo de disponibilidade para isso. Lidar com segurança do trabalho é coisa séria. Então, os equipamentos são avaliados por profissionais de segurança, além da inspeção rotineira, que é feita pelo próprio eletricista, certo, Diego? É isso mesmo. A inspeção ela é muito importante para o eletricista verificar o correto funcionamento dos seus EPIs, o estado de conservação do equipamento e da estrutura onde ele vai se ancorar também. Claro. Isso é muito importante. E ele também tem que saber o risco que se traz para ele, né? Acho que esse momento vale a pena a gente fazer aquele checklist. Vamos lá pro telão pra gente mostrar? Inspeção e cuidados que valem vida. Presença de desgastes acentuados nos tecidos, metais, costuras e onde as partes metálicas estão conectadas com as partes de tecido, tanto no cinto de segurança quanto nos talabartes. Você vai ter que me explicar isso. E fitas de ancoragem. Você quer frisar alguma coisa aqui? Sim, vamos pontuar alguns tópicos importantes. Então, o que o eletricista vai avaliar, né, nessa inspeção prévia? Né? Como o próprio texto diz, a presença de desgastes. Esses desgastes eles podem acontecer, né, nos elementos metálicos ou nos próprios tecidos, tá? Perfeito. Você pode me mostrar, então? Vamos. Então aqui a gente tem os elementos têxteis, né, que compõem as fitas de ancoragem ou os talabartes. Ah, isso é um talabarte? Isso é um talabarte. Já foi destruído, né, apenas para ilustração. Ele apresenta, né, contaminação com produtos químicos, né, e isso impede, né, diminui a capacidade desse equipamento de reter uma queda, diminui a sua carga de ruptura. Isso é um fator de insegurança. E essa parte aqui que está corrompida, isso? Isso, aqui houve uma contaminação, né, através de produtos químicos. Isso enrijece o tecido e diminui sua carga de ruptura, podendo trazer riscos, né, ao eletricista em caso de uma queda. E esse aqui é o cinto, correto? Essa é uma fita de ancoragem. O material é parecido com o cinto, né? Pode ter um material semelhante, depende do tipo de cinto, mas o princípio é o mesmo. Todo elemento têxtil, né, não pode apresentar desgastes, né, desfiar. A costura tem que ser íntegra, não pode se desfazer. Isso é um indicativo de que esse equipamento foi submetido a esforços de maneira errada, né, ou superiores ao para aquilo que foi dimensionado. Entendi. Isso também tem que ser avaliado pelo eletricista no momento da inspeção prévia. Perfeito. Vamos voltar para o quadro? Vamos para o próximo. As partes móveis do sistema de proteção contra quedas, como mosquetões e ganchos, devem ter extensão de movimento e encaixes adequados. Você pode explicar melhor? Na inspeção, né, o eletricista, além de ver o estado das fitas, o estado de corrosão, ele avalia o correto funcionamento dos equipamentos. E o principal deles, né, são os mosquetões, tá? Ou também os ganchos, ou ganchões, como são conhecidos, né? Eles têm que funcionar corretamente. Vamos mostrar? Vamos. Então esse é o gancho, né? Ou ganchões, como são mais conhecidos, tá? Que na verdade é um tipo de mosquetão de grande abertura, de grande oclusão, e ele tem que funcionar corretamente. Então ele tem que se abrir e fechar sem travar, né, sem ficar na posição aberta, para garantir a segurança do eletricista durante a escalada. Os mosquetões partem desse mesmo princípio, tá? Nós temos mosquetões que podem ser do tipo automáticos, que eles se fecham automaticamente, ou do tipo rosqueáveis. O princípio é o mesmo. O sistema automático tem que funcionar corretamente, né? A abertura e o fechamento tem que funcionar de maneira correta. Além disso, né, não pode apresentar deformações, trincas visíveis, nenhum tipo de deformidade e nem de corrosão. Perfeito. Vamos voltar para o nosso próximo. Ferrugens ou partes soltas nos pontos de ancoragem. Gostaria de... Sim. É muito comum, né, os nossos eletricistas no dia a dia
se depararem com situações onde as estruturas podem estar corroídas. Então, é a ferrugem na própria estrutura. É importante também que ele se atente ao ponto de ancoragem. Vamos para o próximo? A análise de risco também inclui avaliar as condições físicas e psíquicas do colaborador que irá realizar o trabalho em altura. Que interessante isso. Você pode especificar? Isso é um ponto muito importante e primordial quando a gente fala na segurança do trabalho em altura. Pela NR35, que é a norma de trabalho em altura, né, todo trabalho em altura deve ser precedido de uma análise de risco. É um fator primordial. Além disso, né, a gente vai avaliar também as condições físicas e psicológicas do trabalhador. Isso é feito através de um exame que ele faz, normalmente anual, que é conhecido como ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Então lá consta a aptidão do trabalhador para o trabalho em altura. Porque a gente lida com o ser humano, né? Às vezes ele tem um problema também pessoal, não tá... Exatamente, perfeito. E essas condições podem ser variáveis, né? O ASO, ele traz um momento daquele trabalhador naquele dia, mas essas condições podem mudar ao longo do tempo. E na análise de risco, né, são avaliadas naquele dia, naquele trabalho, como estão as condições físicas do trabalhador. Se ele está bem, né, se ele não tem algum problema familiar, algum problema médico, que pode impactar na sua segurança no trabalho em altura. E dentro da nossa equipe, eu sempre falo para as pessoas, é difícil a gente separar, muitas vezes, o nosso particular do nosso trabalho. Mas quando a gente está num trabalho, principalmente um trabalho em altura, a gente tem que separar. Porque a gente tem que estar totalmente ligado no nosso trabalho. Porque um erro pode ser fatal. Então a gente não pode ter essa distração. Então por isso que essa questão psicológica, da gente conversar, de a gente fazer um diálogo diário de segurança é muito importante. Entendeu? É muito importante a gente conhecer as pessoas, entendeu? A equipe ser unida, a equipe um conhecer muito bem o outro. Outro detalhe, como a grande maioria dos trabalhos, principalmente a inspeção, é em dupla, a pessoa muitas vezes ela está viajando 1 mês, 2 meses, 3 meses, direto com uma pessoa só. Isso aí a gente também tenta fazer esse rodízio, entendeu? Porque muitas vezes um colega não tem a percepção que o outro talvez está numa situação difícil. Né? Quando você inverte a equipe, né, aquele outro muitas vezes já começa a perceber alguma coisa, trocar uma ideia. De risco, a gente não passou. Mas essa situação que eu estou falando para você do colega, aconteceu na minha equipe, o colega voltou a trabalhar 15 dias. Eu fui um que falei, não, cara, você tem que pedir um afastamento, você tem que falar lá com o seu psiquiatra, seu psicólogo lá, explicar a situação, você tem que explicar para ele onde você trabalha. A hora que ele explicou, os médicos que estavam acompanhando ele, na hora eles afastaram. Ele falou, não, você não pode estar nessa função, porque você está com um quadro que está se agravando, então você não pode. E foi fazendo tratamento, que nem eu falei, na sexta-feira a gente passava lá na casa dele, quando ele estava afastado, tomava café com ele, entendeu? Quando tu lidera com as pessoas, tu cria resultados sustentáveis, tu cria time motivado, né? O linheiro, ele trabalha com um dos 3 ativos físicos, que são a essência da empresa, que são as linhas de transmissão. Mas ele trabalha expondo ao risco o maior ativo que ele tem, que é a vida dele. E que não é um ativo que pertence só a ele, pertence a ele e à família. Então ele tem que fazer aquela atividade, ele tem que disponibilizar aquele ativo, ele tem que modernizar aquele ativo, revitalizar aquele ativo, mas ele tem que fazer aquilo ali preservando a vida dele, que é o maior ativo de todo ser humano. E você vai fazer, como você disse, a inspeção de pares, que é o quê? É eu olhar teu cinto, ver se você está aparamentado com todos os EPIs corretamente, cinto afivelado, certinho, e você vai me olhar. Então essa é a nossa inspeção em pares na questão de EPI. Tudo essa vestimenta, ela é interligada, então ela está vestindo essa roupa, sempre tem um olhando. Ah, tu já amarrou ali? Já amarrasse? Já conectasse as partes da roupa? Tu já estás usando capuz? Botasse capuz? Dentro disso aí também, a gente, pelas condições meteorológicas, também nos traz mais informações que a gente já sai para a inspeção com mais informações agregadas. Naquela região
tem teve incidência de vendavais, de chuvas fortes, entendeu? É uma área agrícola. Ah, não choveu, não tem vendaval, não tem nada. Pô, mas é uma região agrícola. Pode ser um equipamento agrícola que colidiu com a torre e derrubou a torre. Tudo bem organizado com os EPIs dos nossos eletricistas de linha de transmissão, mas falta destacar ainda um cuidado valioso que também temos, a inspeção da linha. Existem algumas estruturas que estão em áreas que a gente chama hoje de comunidade. E muitas vezes, para a gente adentrar naquele local, a gente tem que pedir uma autorização. Então a gente faz a política da boa vizinhança. Nós somos literalmente diplomatas. Porque às vezes de lá vem uma atitude hostil e você não pode ser também hostil. Então você tem que falar com a educação, explicar a nossa função, porque às vezes eles confundem a gente como polícias e a gente aí se identifica e diz o que a gente vai fazer e tudo, e eles ficam ali do lado nosso. E aí quando eles percebem que realmente nós estamos ali até para a própria segurança deles, né, que a gente fala, olha, nós estamos fazendo as inspeções, que é justamente para identificar caso tenha algo errado, para a gente fazer a correção e não trazer transtorno para vocês. Um cabo desse cair e aí ter um transtorno para toda a comunidade. E aí, uma vez conversado isso, aí eles autorizam e a gente chega e vai fazer o nosso trabalho. Não foi comigo, de quando a pessoa foi fazer uma inspeção noturna e quando chegou lá, escutou, o cara deu 2 tiros, ele parou. Aí disse, não, é da Chesf e tal. Ele disse, mas quem é? Aparecido. Mas seu Aparecido, o senhor não avisou porque a gente está tendo muito roubo de gado. Aí o que a gente faz isso, a gente visita a fazenda, fala com o fazendeiro, explica que vai uma equipe à noite, aí é tranquilo. Quando a gente começa a trabalhar em linhas, a gente começa a ver risco para tudo quanto é lado. Tudo quanto é lugar, a gente olha, tem um risco, tem um risco, tem um risco, tem um risco. A gente vai pegando experiência, entendeu? Porque até por isso que quando a pessoa tem muita experiência e começa a ter muita confiança, traz risco também. Porque muitas vezes o risco que uma pessoa mais nova ela vê, você está tão acostumado, o risco está ali. O risco nunca saiu dali. Mas você começa a ficar acostumando com o risco, que você muitas vezes começa a não enxergar aquele risco. Aí que a gente tem que parar, porque a gente está começando a ficar no automático. E o nosso trabalho, não existe trabalhar no automático e não existe achismo. Eu acho que dá para fazer. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu sempre converso com a minha equipe. A gente tem que trabalhar com 100% de certeza do que a gente vai fazer. A gente não tem muito essa chance de errar, entendeu? A gente não pode errar. O nosso trabalho é um trabalho de risco. A gente trabalha com altura. Então, geralmente no nosso DDS, a gente chama muita atenção é que antes de subir, olhar se tem animais peçonhentos. Se tem maribundo ou se tem abelha, né? Porque já aconteceu alguns acidentes, assim, acidentes não, incidentes, né? De repente subiu sem observar isso e de repente atrás da peça tá justamente uma casa de maribundo. Como que tá o negócio aqui, ó, embaixo da linha? Precisando fazer serviço aqui na torre. Como que faz serviço? Pouca caixa aí de abelha, ó. Alguém tem coragem de descer aí? Fazer um barulho no pé da torre? Alguém tem coragem? Não dá pra descer nem do carro aqui, ó. Não dá pra sair nem do carro. A importância de utilizar os EPIs, o cinto adequado, né? Ele se ancorar devidamente. Quando nada, ele se ancorar em 2 pontos na subida, porque se ele se ancora em 1 ponto, ele atende a norma, mas se o ponto que ele ancorou tinha uma fragilidade e ele escorrega, aquele última retaguarda dele falhar, a depender da altura, é um dano irreversível para o profissional. Então ele precisa cumprir os procedimentos e usar os equipamentos de proteção de uma forma bem adequada para realizar a inspeção. O inspetor ele tem que ter muito cuidado quando ele vai fazer a inspeção chamada minuciosa, que ele precisa escalar a linha de transmissão, porque é o profissional que vai escalar aquela estrutura e que provavelmente pode ter 1 ano que ninguém escalou. E ali pode ter algo que ele não conseguiu ver numa inspeção prévia de solo com binóculo ou com drone. Pode ser uma peça solta, que ele pode cair e se machucar. Pode ter lá um animal peçonhento, né? Ele precisa verificar, então ele precisa ter todo o cuidado, né?
um parafuso solto. Então, tudo isso ele precisa ter cuidado, além de que ele precisa detectar as anomalias, os defeitos, os problemas que tem ali, de uma forma adequada e precisa, para que ele não nem supervalorize e nem minimize esse problema. Tem inspeção terrestre, entendeu? Que a gente visita torre por torre. A gente tem a inspeção aérea, entendeu? Que a gente faz anual também, que a gente faz com helicóptero. Tem inspeção que a gente faz com drone, que dependendo do local a gente precisa também fazer inspeção. Por exemplo, passamos lá na terrestre, passamos com um helicóptero e algum ponto de vegetação a gente não conseguiu identificar. A gente coloca lá uma observação que a gente precisa voltar lá por terra com o drone para a gente poder fazer esse levantamento, distância de cabo vegetação, entendeu? Ter uma visão mais ampla daquele ponto, entendeu? E a gente tem inspeções que muitas vezes que são noturnas, que a gente, por exemplo, a gente tem uma inspeção expedita que teve uma falha na linha, um desligamento na linha. Os equipamentos vão dar o ponto daquela falha e a gente tem que ir lá também fazer a inspeção para tentar descobrir por que ocorreu aquela falha naquele ponto. Entendeu? Então, a gente tem vários tipos de inspeções, mas a principal inspeção que a gente tem é a inspeção terrestre e a inspeção aérea. São dessas inspeções que a gente coleta os dados para fazer a programação da nossa manutenção. Seja terrestre ou aérea, nossa inspeção é realizada de vários pontos de vista, para a gente ter uma noção completa de todo o processo. O trabalho de você recompor a linha, de você remontar a estrutura em condições atmosféricas adversas, de chuva, montanha, condições de noturno, ou seja, em linhas que você precisava retornar num espaço muito grande. E aí entra um novo contexto, que é o contexto que a gente tem que associar, fazer com que isso aconteça rápido, com que a gente volte a trazer a disponibilidade da linha, mas faça isso com segurança. A vida deu uma oportunidade fantástica às nossas mãos para a gente fazer algo diferente. E não é diferente para a gente que está empregado, está na empresa, que hoje é dirigente, não. A gente trabalha numa companhia, lidera uma companhia que é essencial para o país. Sem energia nada acontece. Ainda mais no momento que a gente está vivendo de transformações climáticas, o peso da energia nesse processo todo de transformação climática é gigantesco, para que a gente possa fazer a transformação da sociedade com segurança. Então, esse peso, a importância da nossa companhia ter nesse momento é igual, não tem igual. E a gente tem um grande exemplo para dar. Ainda tem muita coisa pela frente. Time focado, sabendo onde quer chegar, todos juntos, todos sem exceção. Sempre falo, desde a pessoa que serve o cafezinho até o CEO da companhia, todo mundo olhando para o mesmo ponto, caminhando juntos. Quem for ficando para trás, vire o rosto, olhe para trás, dê a mão e puxe. Que a gente precisa chegar juntos. Não é uma competição que a área A chegou primeiro que a B. O time tem que ir junto. Para isso, foco, determinação, união e fé. No dia da manutenção com nossos EPIs e até mesmo com nossos colegas, são diversas etapas para inspecionar todos os componentes possíveis e só assim liberar a ação de cada AIS. Isso acontece no nosso dia a dia, você sabe disso, né? Mas quando percebemos o tamanho de toda a manutenção, lembramos como a nossa parte é singular, é vital. Segurança sempre será a nossa prioridade. Por isso, tem mais um assunto importante para a gente conferir. Então, a gente fica por aqui e até a próxima. Olá, eu sou Antônio Carlos, eu tenho 52 anos, nasci em Feira de Santana, na Bahia, mas já moro em Salvador a maior parte da minha vida. Trabalho na Eletrobras há 20 anos. A maior parte da minha carreira foi como linheiro, na área de manutenção de linhas. Hoje eu sou gerente do departamento. Eita, eu esqueço toda vez o nome, vou começar do zero. Eu esqueço o que é que eu sou hoje em dia. O que ele é? Eu esqueço. E qual o nome do lugar, do departamento que ele cuida? Produção da transmissão, é porque eu esqueço esse negócio. Desculpa, viu? É um prazer estar falando desse homem, né?
conhecido na família como Tio Dada, né? Para mim ele sempre foi uma inspiração de pessoa. Quando eu era criança eu via ele indo para a universidade e eu falei, eu também vou para a universidade, vou estudar, vou me tornar um homem bem-sucedido. Ele lutou muito para chegar onde ele está, estudou, batalhou. Ele foi para Salvador sem nenhuma condição financeira, mas o Senhor honrou que hoje ele se tornou esse dinheiro eletrônico como ele é, né? Te amo, meu irmão. Oi, estou aqui para honrar a vida do meu pai, Antônio Carlos, que é simplesmente o melhor pai do mundo todo. Não tem quem ganhe dele. Eu queria te agradecer, papai, porque o Senhor sempre me ajuda, o Senhor sempre me faz me sentir especial de alguma forma. Mesmo quando eu faço bobagem, o Senhor ainda me ama, o Senhor sempre me coloca pra cima de alguma forma. Eu amo isso, eu amo sua positividade. É com muito orgulho que eu vou homenagear Antônio Carlos, meu pai. Pai, você sempre foi uma figura muito especial pra mim. Muito obrigado por você me ajudar nas tarefas de casa ou no futebol. Muito obrigado por sempre me apoiar. Oi, pai. Eu estou muito feliz de estar podendo fazer parte dessa homenagem, essa pequena homenagem pro Senhor. O Senhor merece tudo de bom, merece essa homenagem, merece coisas maravilhosas, porque o Senhor sempre se esforçou, sempre se dedicou em tudo que faz, principalmente no trabalho. Então é incrível essa capacidade que o Senhor tem sempre de procurar se renovar em Deus e trabalhar. Então, obrigada por ter me ensinado isso. É um filho maravilhoso, é um filho exemplar, é um filho inteligente, profissional e é um bom esposo, um bom pai, um bom filho. Hoje eu sou viúva, sou dependente dele em tudo e ele sempre de mãos abertas para me ajudar. Nós chamamos nosso tio e desejamos, aonde o Senhor for, que o Senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa que o Senhor é. Que Deus crie você fique no caminho do Senhor para sempre, que livre de todo mal. Estou gravando esse vídeo, tio, para falar o quanto você é especial na minha vida, o prazer que me dá, né, de você estar recebendo essa valorização, que é fruto do seu trabalho, fruto da pessoa que é. E eu gostaria de homenagear o senhor como o senhor é um bom profissional e o tio bom que o senhor é. Você é muito lindo, você é meu tio favorito. Parabéns, senhor Carlos, eu tenho orgulho de você. Que cada vez eu aprenda mais e mais com o senhor. O senhor é muito esforçado. Eu te amo. Obrigada por ter feito parte da minha vida de forma tão presente. Até nos pequenos detalhes. O Senhor sempre procurou me ajudar. Tudo que o Senhor faz é para a nossa família. Sempre o Senhor se esforça muito pela nossa família. Eu sou muito grata a Deus por isso. Muito grata porque Deus colocou o Senhor por ser meu pai. Eu te amo muito, eu sou sempre sua filha. E é isso. Um beijo, muitos abraços, muitos beijos. Te amo, te amo, te amo. Antônio, nós estamos aqui para fazer uma homenagem a você e dizer que nós reconhecemos o profissional de excelência que você é. Além de um pai precioso, um marido precioso, um filho maravilhoso, nós nos orgulhamos de você. Nós nos orgulhamos porque você é alguém que procura se aprofundar nos conhecimentos, procura ter uma equipe sempre bem ajustada, em harmonia, em comunhão. Você é um líder precioso. Nós amamos você e admiramos tudo o que Deus tem feito em você e através de você. Nós nos orgulhamos de você. Um abraço bem carinhoso da sua família, da sua esposa e dos seus filhos que te amam muito. Te amamos, papai! Oi, gente. Vocês aprontaram comigo. A gente vê assim a nossa vida, né? Familiares, sobrinhos netos, sobrinhos, irmã, mãe. Gente, como é que vocês conseguiram achar esse povo, né? E a gente vê que para muita gente eu represento alguma coisa, né? Assim, meus filhos, minha esposa, meus sobrinhos, irmãos, para minha mãe, gente.
E eu sei que aqui no trabalho também tem colegas assim que gostam muito de mim, que a gente se relaciona muito bem como família, que faz tudo um pelo outro, né? Vocês me pegaram, viu? Você vai conseguir, vai em frente, vai dar certo, vai valer a pena, vai dar tudo certo. Se esforce. Aí você fala. Quer só marcar? É, só bater, você fala. É sonho de menino aqui. Tá rodando aí? Foi? Foi também. Ases da transmissão, dia 1, depoimento Antônio, episódio 8. Cena 1, take 1.